Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz a todos, que Deus abençoe você e sua família. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, itens 18 a 23, os laços de famílias são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então nós aprendemos com a doutrina espírita, sobretudo o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que a reencarnação é uma lei de Deus. E a reencarnação está presente na cultura dos povos antigos. Nós vimos que lá nos livros sagrados do Antigo Testamento, os profetas daquela época defendiam a tese da reencarnação. E muitas vezes eles faziam certas confusões e interpretavam isso como ressurreição, porque eles entendiam perfeitamente que o espírito ele iria voltar novamente em um novo corpo, em uma nova oportunidade reencarnatória. Alguns deles compreendiam assim, mas muitos deles, como judeus, lá no Novo Testamento nós vamos ver, os judeus eles muitas vezes faziam essas confusões, eles não tinham assim um entendimento como nós temos hoje, com a luz da abençoada doutrina espírita, que nós entendemos perfeitamente que o espírito volta numa outra roupagem física, numa outra experiência reencarnatória. Então os judeus eles tinham assim vagas lembranças, ensinamentos incompletos. Então eles entendiam que o espírito voltava e reanimava o mesmo corpo, que é a ressurreição. Mas nós espíritas não acreditamos na ressurreição, acreditamos sim na reencarnação, porque o espiritismo caminha lado a lado com a ciência. E o próprio Kardec falou que se algum dia a ciência provasse alguma coisa que no espiritismo não está certo, que precisaria ser corrigido, que o espiritismo deveria voltar atrás, corrigir, caminhar lado a lado com a ciência. Então a própria ciência hoje deixa bem claro que a questão da ressurreição, do espírito voltar no mesmo corpo que ele deixou com a desencarnação, isso não acontece, isso é impossível acontecer. Então a doutrina caminha lado a lado com a ciência, a gente vê a ciência caminhando lado a lado com o espiritismo. A gente vê a ciência cada vez mais reforçando essa tese que nós acreditamos da imortalidade da alma, da reencarnação. Cada vez mais a ciência caminhando lado a lado com a doutrina espírita. Então, nos povos antigos, eles acreditavam sobre a reencarnação. Nos livros sagrados do Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas acreditavam na reencarnação. E no próprio Jesus, quando esteve na terra, em conversa com Nicodemos, o senador dos judeus, o próprio Jesus deixa muito bem claro essa questão sobre a reencarnação, que era necessário nascer da água e do Espírito, que era necessário nascer quantas vezes forem necessário, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, passar pela experiência física, pelo processo reencarnatório, adquirindo essas habilidades, adquirindo experiências no corpo físico e adquirindo, sobretudo, o mais importante, evolução, para ganhar realmente o reino de Deus, ou instalar o reino de Deus dentro da sua própria intimidade, ou fazer jus por merecer, após a sua desencarnação, as regiões iluminadas, as regiões superiores da vida espiritual. E depois o Espiritismo nos fala e deixa bem claro que a reencarnação é uma lei de Deus e ela vale em todos os mundos que circulam, que existem no nosso universo, sendo uma lei de Deus criada pelo nosso próprio Pai Celestial. Então, em todos os mundos também há esse processo reencarnatório, igual ao nosso. Cada mundo, de acordo com a sua evolução, vai mudando esse processo. O processo reencarnatório é o mesmo, o renascimento do espírito, mas em mundos mais avançados,
a infância não é tão duradoura assim, é mais curta, os espíritos agem completamente diferentes, são mais evoluídos, a matéria é diferente nesses planos materiais. Então, quanto mais evoluído for o mundo, em melhores condições esses espíritos estarão muito bem amparados nesse processo reencarnatório. E o nosso planeta Terra, a gente vê todo esse processo de gestação, esse processo de renascimento do espírito, a questão da infância, a questão de ajudarmos o espírito no seu crescimento interior. Então é uma oportunidade que nos é dada para o nosso crescimento espiritual. Sendo a reencarnação uma lei de Deus, qual é o objetivo da reencarnação? Lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Do espírito retornar novamente num processo reencarnatório, renascer novamente no campo físico, na vida física? E os espíritos responderam a Allan Kardec: melhoramento progressivo do próprio espírito. Expiação, melhoramento progressivo. Sem isso, aonde estaria a justiça de Deus? Então, sobretudo, a justiça de Deus nos concedendo essa oportunidade de retornar no corpo físico. Porque a oportunidade de retornar no corpo físico proporciona, como nós estamos vendo aqui no slide, a educação moral do nosso espírito, o nosso melhoramento interior. Estreita os nossos laços com os espíritos que reencarnam conosco, com aqueles que vêm nos receber na condição de paz. Isso são espíritos que nos ajudam muito no processo evolutivo e a gente vai estreitando os nossos laços através da simpatia, através das boas ações, em novas experiências no corpo físico. Cada experiência é um aprendizado, sempre estaremos aprendendo com a vida. Muitas vezes a vida nos oferece tantas oportunidades boas e muitas vezes, como somos espíritos ainda imperfeitos, não aproveitamos essas oportunidades, aí a vida nos concede outras oportunidades. Muitas vezes o convite nos é feito de forma amorosa. Então, se a gente não segue o caminho do amor, a dor, que não é um castigo de Deus, mas é um processo educativo para a nossa alma, a dor acaba nos colocando no devido lugar que nós devemos caminhar. Então vejamos bem, Deus amorosamente nos concede a reencarnação. E muitas vezes quando a gente não segue o bom caminho, e a gente se dá mal, ou a gente complica totalmente o nosso destino, aí vem a dor, vem esse processo educativo que não é um castigo de Deus, para nos corrigir, para fazer a gente avançar, para fazer a gente crescer. Então reencarnar, este processo reencarnatório tem como objetivo da educação moral nossa e de nos dar a oportunidade de evoluir, crescer cada vez mais. Só a reencarnação pode explicar, por exemplo, de onde nós viemos, para onde iremos e por que estamos na Terra. Então a reencarnação explica isso, de onde nós viemos, da vida espiritual, que é a nossa verdadeira propriedade. E para onde nós iremos? Retornaremos para a vida espiritual. Quando deixarmos o corpo físico, nós estamos aqui num processo de transição. Todos nós temos um prazo de validade, mais cedo ou mais tarde deixaremos o corpo físico, voltaremos para o mundo espiritual, reencarnaremos novamente e assim nós vamos desencarnando e reencarnando até atingirmos a nossa perfeição. Mas por que estamos aqui na Terra? Estamos aqui com essa oportunidade de crescimento interior. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer, estamos aqui para evoluir. A reencarnação explica também as causas das anomalias e aparentes injustiças que a vida apresenta. Então, somente na reencarnação nós vamos entender o porquê uma criança tão inocente renasce paralítica, outra criança renasce com saúde, porque existe miséria, ou porque existe numa outra pessoa uma vida com mais riqueza, com mais recursos materiais. Por que isso acontece?
Muitas vezes, meus irmãos, estudando a reencarnação, nós vamos entender que esse que hoje que vive na miséria foi esse que tinha muitos recursos materiais e que não soube usar muito bem esses recursos materiais. E quando o espírito retorna para a vida espiritual, com a consciência pesada, porque tinha muitos bens materiais e não soube ser caridoso, só pensou em si próprio, no seu próprio egoísmo, na sua própria vaidade, ele pede como uma prova, uma expiação para ele realmente resgatar as suas dívidas, ele pede uma situação assim de mais pobreza, de mais dificuldade sobre a terra, sobre a face da terra. A mesma coisa a questão da doença e da saúde. Muitas vezes aquele que onde tinha muita saúde, não soube usar da saúde, hoje reencarna sem saúde, com um corpo limitado. Por quê? Porque o espírito não soube usar isso em seu próprio favor, no seu próprio crescimento. Só pensou em si mesmo, só pensou na sua beleza física, só pensou na sua própria vaidade e muitas vezes reencarna nessa situação aqui sem nenhuma saúde, como nós estamos vendo. Então, só a reencarnação vai explicar cada situação. Nós vamos aprender que cada caso é um caso completamente diferente do outro. Muitas vezes o espírito pede essa situação de pobreza, de dificuldade para crescer, para evoluir. Muitas vezes ele pede uma situação de estar reencarnado numa situação física limitada, com um corpo doente, com um corpo enfermo, porque aquilo vai ser um processo de iluminação espiritual para ele. Mas somente a reencarnação vai explicar todas essas desigualdades sociais. O porquê existe uma pessoa saudável, a outra doente, o porquê um está na miséria, o outro está na abundância da vida material, o porquê tudo isso daí. Então a reencarnação vai explicar essas situações que nós observamos muito na Terra. Então nós precisamos entender o seguinte, que Deus, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que é melhor para a gente. Ele é um Pai misericordioso que quer e torce incessantemente pela nossa felicidade e nos concede o que é de melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Então, através da reencarnação, nós vamos compreender, isso daqui é uma colocação de Allan Kardec, através da engrenagem familiar, é que cada filho de Deus matriculado no educandário do renascimento vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Então, através do renascimento do espírito no corpo físico, através dessa vida familiar, onde reencarnamos ali, somos recebidos pela família, é que o espírito matriculado, através da bênção do renascimento, ele vai aprendendo a conviver, vai aprendendo a conhecer e a respeitar acima de tudo. Então tem como um processo educativo para a nossa alma, o processo da reencarnação. Aqui nós vamos observar, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de famílias não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição e pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos ficam muito felizes de estarem juntos e procuram-se. Isso é muito interessante. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, são fortalecidos, reapertados cada vez mais. Esses espíritos se procuram na vida espiritual, muitas vezes retornam na mesma experiência reencarnatória, um ajudando o outro no seu processo evolutivo, e assim a gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais a questão familiar, a valorizar cada vez mais aqueles espíritos que estão conosco no contexto familiar. Muitas vezes, esse entendimento da reencarnação nos ajuda a conviver melhor com aqueles que muitas vezes não conseguimos conviver tão bem assim. A reencarnação vai explicando tudo e vai nos ajudando realmente a agir da melhor forma possível para crescermos juntos espiritualmente.
E quando a gente reencarna, muito desses espíritos fica torcendo na vida espiritual pelo nosso progresso, acompanhando os nossos passos. E quando a gente retorna para a vida espiritual, isso é uma verdadeira festa, porque nós nos reencontramos e ficamos muito felizes juntos na vida espiritual. E muitas vezes retornaremos em outras situações reencarnatórias juntos nesse compromisso de evolução espiritual. Também aprendemos com a doutrina espírita que a encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se na mesma família ou no mesmo círculo e trabalham junto para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados, outros não. Continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, e os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Isso é muito interessante. Então vejamos bem, quando reencarnamos, essa separação é momentânea. Essa separação é transitória, passa rápido. E os espíritos que estão na erraticidade na vida espiritual, eles ficam torcendo pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento espiritual. É como os espíritos utilizam aqui o exemplo de uma viagem. Quando a gente vai viajar para um lugar muito longe, a nossa família fica aqui e depois a gente retorna, se reencontra, a gente fica feliz, a gente conta o que aconteceu durante essa viagem. É a mesma coisa quando a gente reencarna no corpo físico e passamos a conviver com esses espíritos, porque os que estão fora do corpo físico, os livres da matéria, eles velam por os que estão cativos. Nós que estamos reencarnados estamos cativos, presos ao corpos físicos temporariamente, mas os que estão livres do envoltório material, eles ficam torcendo pela nossa felicidade. O mais adiantado, aqueles que têm condições de nos ajudar, vai nos ajudar a progredir, a crescer, a evoluir a cada vez mais. Em cada existência que a gente realmente se reunir, a gente vai ver que foi muitas experiências boas e que a gente conseguiu dar mais um passo na senda do nosso aperfeiçoamento moral. Vejamos uma outra explicação do Evangelho aqui. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Vejamos bem, né? Que coisa interessante. Se a gente está encarnado no plano físico e outros não, eles estarão ligados com o nosso pensamento, estarão ligados a gente, estarão torcendo pelo nosso crescimento espiritual. E assim a gente vai evoluindo cada vez mais e eles vão nos ajudando. E assim, hoje eles estão nos ajudando, amanhã eles retornam para o corpo físico. Se a gente tiver numa condição melhor, a gente vai auxiliar, vai também amparar aquele espírito de volta nessa oportunidade reencarnatória. Então aqui os espíritos também explicam no Evangelho. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra, e a morte as separa na terra e as separa no céu. Então a verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, é a única que sobrevive à morte do corpo físico. Ou seja, a verdadeira afeição nos liga a esse espírito na vida espiritual.
é a única que sobrevive. O corpo morre, mas essa afeição, esse laço de simpatia, essa afinidade espiritual, ela continua do outro lado da vida. A única que não continua é aquela quando uma união ela é feita segundo algum interesse, quando uma união ela é realizada através das coisas materiais, onde não existe uma afeição, onde as pessoas ali vivem de uma aparência, mostrando para outras pessoas que estão bem, que se amam, onde na verdade, intimamente, elas não estão ligadas entre si. Ali elas se reuniram em torno de um interesse material. Então essa separação ela ocorre aqui na Terra muitas vezes e ocorre na vida espiritual também, porque essas pessoas se reuniram interessadas nas coisas materiais, mas não tem nenhuma afeição verdadeira entre si. Essas almas não têm nenhuma ligação duradoura. A única preocupação delas aqui na vida material era o interesse das coisas materiais. Então, os espíritos deixam bem claro que a morte a separa na terra e a separa no céu. Ou seja, cada espírito, como não tem nenhuma ligação afetiva entre si, a união era material e não uma união afetiva e espiritual, esses espíritos, cada um vai seguir o seu curso. Mas lembrando que muitas vezes, mesmo sendo uma ligação por interesse material, um casamento ali realizado sobre as coisas materiais, as pessoas preocupadas com as coisas transitórias da Terra, muitas vezes essas pessoas ferindo uma outra, acaba ligando-se àquela outra pessoa, porque muitas vezes uma prejudicando a outra, magoando a outra, isso acaba ligando um laço. Mais cedo ou mais tarde elas vão ter que retornar novamente para reparar essas situações, porque o sentimento oposto é o sentimento doentio, o sentimento de ódio, muitas vezes nos liga também a outra pessoa, e muitas vezes esse reajuste vem para realmente crescermos espiritualmente. Mas a verdadeira afeição espiritual é de alma para alma, ela sobrevive à morte do corpo físico. Também nos fala os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons, e pelas atenções deles, as atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda e seus costumes se depuram. As antipatias desaparecem. Vejamos como a reencarnação é um processo abençoado. Então Deus permite a reencarnação entre espíritos antipáticos que foram inimigos numa vida anterior e retorna com a dupla finalidade. Muitas vezes vai ser uma situação assim de provas para um, de expiação para outra, mas é um processo que vai fazer aqueles espíritos crescerem. Vai ser um meio de progresso para esses espíritos na senda do corpo físico, nessa oportunidade da vida familiar, dessa convivência familiar, nessa oportunidade reencarnatória, esses espíritos terão essa oportunidade. Ou seja, muitos espíritos em contatos com os bons vão receber atenções deles, e isso vai mudando o seu caráter, vai abrandando os seus costumes e depurando a sua intimidade. Então, nesse caso, as antipatias vão desaparecer, mas o amor vai provocando, a bondade vai provocando essa transformação. É isso que ocorre quando reencarnamos. Agora, uma outra explicação que os espíritos falam aqui. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas a outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias ficam assim reduzidas unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter
entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, os antepassados e os descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos e podem ter se amado, e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Então, a doutrina da anti-reencarnação, ou os anti-reencarnacionistas, eles excluem essa ligação afetiva da alma, essa ligação de alma para alma, verdadeira afeição. Ou seja, muitos deles acreditam assim, depois da morte, cada um retorna para o Pai Celestial, mas cada um com a sua experiência e não tem nenhuma ligação anterior entre esses espíritos. Eles acreditam dessa forma. E essa união que nós aprendemos, que é uma união duradoura, que continua após a morte do corpo físico, eles não acreditam nisso. Então a reencarnação vem realmente mostrar que essa união ela continua, que essa ligação continua, que nós continuaremos do outro lado da vida reunido com aqueles que convivemos aqui na Terra, estreitando os laços de simpatia cada vez mais. Aí vem nos falar também a respeito de alguns dogmas. O Espiritismo explica assim no Evangelho: quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais, que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. Então, segundo alguns dogmas, algumas crenças que decorrem a princípio são assim teses anti-reencarnacionistas, elas acreditam assim: bom, quem fez o bem vai para o céu e quem fez o mal vai ficar ali no inferno eternamente. Então, é uma doutrina que mostra assim, que não mostra a justiça de Deus, porque aquele que fez o mal, ele não vai ter a oportunidade de reparar, ele não vai ter a oportunidade de retornar novamente no corpo físico, ou seja, ele vai ficar ali eternamente sofrendo no inferno. E nós aprendemos com a doutrina espírita que não é bem assim. Aquele que fez as coisas erradas, que não seguiu o caminho do bem, retorna para a vida espiritual, sofre, mas reencarna novamente, tendo as mesmas oportunidades reencarnatórias. E aqueles que fizeram bem, obviamente, estarão sempre ajudando aqueles que ainda não conseguiram alcançar o caminho do progresso. Ou seja, aqueles que estão na vanguarda retornam novamente para ajudar os que estão na retaguarda. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Mas existe alguns dogmas contra a reencarnação que fala da sorte de cada um e que nega totalmente esse progresso espiritual que nós abordamos na doutrina espírita. Quem fez o bem vai para o céu, quem fez o mal vai para o inferno e fica ali eternamente. Então, nós acreditamos nessa tese do progresso espiritual. A reencarnação vem nos falar desse progresso espiritual, desse crescimento íntimo, que cada um de nós vamos evoluir, que vamos crescer e que vamos alcançar a nossa evolução espiritual. Então, estudando a doutrina espírita no Evangelho, a gente aprende assim: com a reencarnação e o progresso que lhe é consequentemente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retarda o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro que caíram, e com a reencarnação, enfim, há a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços da afeição. Então é isso daqui que vai fazendo a gente criar um estreitamento dos laços afetivos através da reencarnação. Então, com a reencarnação, a gente entende assim, que aquele que atrasou o seu progresso espiritual, as esperanças não estão perdidas. Eles receberão a ajuda de quem está mais na frente
no processo evolutivo. Os que estão numa situação melhores ajudam aqueles que caíram a saírem do seu próprio atoleiro. E eles receberão ajuda e continuarão caminhando, estreitando esses laços afetivos, caminhando sempre para a perpétua solidariedade e não para o castigo eterno. Então há uma solidariedade entre os desencarnados e encarnados, os espíritos se ajudando entre si e cada um torcendo pelo progresso espiritual de cada um. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso daí. Nós desejamos a todos muita paz, que Jesus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo estudo do Evangelho.